Batom e bate-papo. Bom dia, querido ouvinte do nosso programa Batom e Bate-Papo. Estamos mais uma vez aqui no ar, na Vinha FM 91.9, para falar com você e para ministrar na sua vida. Esse é o nosso coração e a nossa motivação, para que você possa ser edificado com a palavra de Deus. Desde já, quero agradecer pela sua audiência. Temos ouvido muitos testemunhos, pessoas têm comentado a respeito dos temas que nós temos ministrado aqui a cada semana. O nosso alvo realmente é poder ajudar você. E eu creio que com certeza hoje Deus vai continuar falando. Nós vamos falar sobre o tema os erros mais comuns que as mulheres cometem no relacionamento e como evitá-los. Com certeza muitos desses erros são ciladas na sua vida. Mas hoje nós vamos ajudar você com conselhos práticos e bíblicos. Quero então receber aqui as pastoras que estão comigo nesse programa. Bom dia, pastora Marília. Bom dia, pastora Márcia, as pastoras da mesa e você também que está nos ouvindo. Agora mesmo nós estávamos comentando, nós somos as mais privilegiadas, né? Porque a cada programa nós mesmos somos abençoadas. E a palavra de Deus realmente tem sido liberada de uma maneira tão linda, tão tremenda, que você possa ser abençoada com esse programa de hoje, que seu casamento, que o seu relacionamento não seja mais o mesmo. Amém? Que Deus te abençoe. Bom dia, pastora Dalva. Bom dia, pastora Márcia. Bom dia aos queridos ouvintes que estão ligados conosco hoje. Bom dia, pastora Valéria. Bom dia, as pastoras e você, ouvinte. Gostaria que hoje você estivesse atento, porque tem pontos quentes nesse tema de hoje. E, de fato, nós aqui vamos aprender e também vamos ministrar para você. Com certeza, acho que nós somos as primeiras a ajustar na nossa vida, né? Cada um desses princípios e coisas que a gente precisa aprender uns com os outros. Eu quero pedir à pastora Marília para deixar com você o nosso telefone, e também algumas informações aqui, umas dicas sobre materiais para ajudar você no seu crescimento espiritual. Nós temos aqui um telefone que você pode ligar e participar do nosso programa e também, se quiser perguntar e sugerir algum tema, né? O nosso telefone é 3587-9190, aqui da Rádio Vinha FM, 3587-9190. O e-mail para você também manter contato conosco é batomebatepapo@vinhafm.com. O Twitter, nós temos o Twitter e o perfil é @batomebatepapo. E de qualquer lugar também, né, do mundo, você pode estar nos ouvindo através da internet. O portal é www.vinhafm.com, ok? Esse programa está disponível no Ministério da Palavra. Todos eles são gravados e você pode adquirir qualquer um para presentear, para ouvir novamente. O telefone é 3285-6601, 3285-6601. E até o final do programa nós estaremos sorteando, né, 2 itens. O primeiro é um livro que a pastora Márcia escreveu, nós lançamos na conferência Radicais Kids. O nome é A Criança é Membro do Corpo. Okay? É um livro destinado a líderes de crianças e juvenis, também a pastores, a toda a liderança da igreja. Você deve adquirir e também pode ganhar se ligar aqui para a Vinha FM até o final do programa. Um outro item que nós vamos sortear é o DVD. O nosso DVD, o Deus de Gerações, ele é recheado de princípios bíblicos, né, ilustrações. Nós temos a Turma Videirinha ilustrada, ela está realmente ficou lindo os personagens em animação, e durante as férias o seu filho pode aprender a palavra se divertindo vendo o nosso DVD. E se você é uma criança e está nos ouvindo, liga para nós, 3587-9190. Até o final do programa nós vamos sortear, pode ser você que está nos ouvindo, amém? Eu gostaria de colocar aqui a opinião do ouvinte. Vamos ouvir então o que eles pensam que são os erros mais comuns que as mulheres cometem. Bom dia. Graça e a paz do Senhor Jesus a todas as pastoras aqui da mesa, a você ouvinte, né? Com muito amor e carinho, né? Que nós temos, obviamente, por todas as mulheres de Deus, e nós como homens também temos tantos erros, né? Cometemos, mas eu penso que um dos grandes problemas dos relacionamentos
é a renitência. Talvez porque a mulher, ela lida com as crianças, né? E menino tem que ficar repetindo para ele até ele aprender. E às vezes ela acaba esquecendo e fazendo isso com o marido também. Então eu acho que esse é um erro que muitas vezes acontece dentro do relacionamento e que o homem às vezes se cansa, né? Eu acho que é uma coisa que vale a pena vigiar. E também eu penso que a mulher é uma pessoa mais organizada do que o homem em geral. E acaba, às vezes, ela ficando estressada com uma certa bagunça, né? Pelo menos o conceito feminino do homem. E eu acho que é importante a gente aprender que há aquilo que é o perfeito, o melhor, e há o mínimo aceitável. Dentro de uma organização da casa, eu acho que esse é um bom equilíbrio que as esposas devem buscar no relacionamento. Vamos falar hoje sobre o tema os erros mais comuns que as mulheres cometem no relacionamento. Gostaria de começar com um texto para a gente poder dar continuidade no nosso bate-papo. Segundo as últimas estatísticas, 4 de cada 10 casamentos terminam em divórcio hoje em dia. E nas capitais, esses dados são ainda mais alarmantes, 1 de cada 2 casamentos. As razões exatas para isso são muitas, mas o que podemos perceber é que é mais seguro detectar a tempo os problemas à medida que eles surgem no relacionamento e ser flexível para cooperar na solução e, com certeza, ter muita compreensão com a outra pessoa, pois, com certeza, tanto o homem como a mulher erram e ambos devem contribuir para evitar seus próprios erros. É perceptível que hoje, mais do que nunca, vivemos em uma sociedade frenética que está marcado por muitos fatores de estresse e insegurança, o que com certeza vai afetar os relacionamentos. Com certeza os motivos que geram problemas no relacionamento e no casamento variam de uma pessoa para outra. Em pequenas dimensões, os problemas no casamento também são normais. Os conflitos fazem parte de qualquer casamento. Mas, observando detalhadamente casos individuais de pessoas que sofrem problemas graves no casamento, verificamos que existe um padrão e características que todos esses problemas de casamento têm em comum. Nosso alvo, no programa de hoje, é identificar alguns erros mais comuns que as mulheres cometem e causam muitos problemas no relacionamento. Mas a boa notícia é que esses erros podem ser evitados. Ao mencionar cada erro, vamos também orientar como você pode evitá-lo. Para falar desse assunto, nós contamos com a experiência das pastoras do Batom e Bate-Papo. E vamos compartilhar com vocês aqui experiências que vão ajudar você e, com certeza, vão evitar que você possa continuar cometendo os mesmos erros. Eu gostaria de dar introdução aqui ao nosso bate-papo, perguntando já para as pastoras quais são os erros mais comuns que as mulheres solteiras cometem ao se relacionar. Eu gostaria de começar falando da mulher solteira, porque às vezes tem erros que a mulher comete antes de se relacionar e ela acaba cometendo depois também. Então é importante a gente identificar. A mulher solteira, antes dela se relacionar, ou mesmo durante o relacionamento, quais são os erros mais comuns que elas cometem? Olha, pastora, tinha uma coisa que sempre pensei, eu era solteira, agora que eu sou casada, pastora, eu continuo identificando como um erro, ou pelo menos algo que a mulher solteira deve evitar. É aquela mulher que é oferecida. Não sei se existe um sinônimo para isso. Eu creio que sim, mas eu acho que todo mundo entendeu o que você quis dizer. Então, assim, né, aquela mulher indiscreta. Uhum. Esse é um erro grave. Sim, eu acredito. Porque ele pode, na verdade, interromper o relacionamento, né? Ou às vezes até evitar que o relacionamento comece, né? Isso, e causa uma má impressão na pessoa, no grupo de amigos da pessoa com quem ela vai se relacionar. Com certeza. Né? Embora isso é mais visível em mulheres que não são crentes. Isso. Infelizmente, muitas irmãs da igreja cometem esse erro. A gente precisa reconhecer isso, né? Tem um erro que eu percebo que muitas solteiras cometem, que até afasta os rapazes do relacionamento, é aquela desejo de controlar o homem. Ela liga o tempo todo. Mas esse erro todas as mulheres cometem.
E eu percebo que quando a mulher, Vai ser ela difícil responder essa pergunta, pastora difícil Dalva. tem que mudar as mulheres. Tem que mudar a Bíblia. Mas as mulheres, quando elas cometem esse erro de controlar o rapaz, ela assusta, né? Eles Aham, afastam já normalmente. Será que isso não está associado aos ciúmes? Também. Porque ela fica um O tanto- ciúme já é um outro erro que normalmente a mulher comete. Quando ela comete esse erro antes de se casar, aí com certeza é mais grave, né? E geralmente, quando ela começa antes, esse erro ele vai continuar depois. É que piora no casamento, né? Acho que Eu muitas acho que é o vezes... ciúme, isso que a Dalva falou, e talvez você pode até completar, Marília. Eu acho que é o ciúme, às vezes, que leva a mulher a controlar o homem, né? Eu acho que sim. Agora, é importante também falar que muitas vezes isso é fruto de algum problema que ela teve antes, né? Às vezes uma insegurança, às vezes um problema que não foi resolvido no passado, ela tá trazendo isso pro casamento, Será pro que não é relacionamento. genético, não? As mulheres aprendem com outras, né? Mas muitas mulheres, elas... Acho que a tendência delas de ficar ligando pro rapaz o tempo inteiro é porque ela quer ficar perto o tempo inteiro, ela quer ouvir a voz o tempo inteiro. Não pode entregar Ninguém um aguenta desse, isso, né? Não, pelo amor de Olha, Deus. eu falo às vezes que quando é solteira é mais grave pelo seguinte, porque quando a mulher está casada, às vezes ela tem que fazer isso mesmo. Dentro de um limite, Aham. ela tem também que vigiar o marido, saber onde ele está, porque ele está chegando tarde em casa, coisas assim. Porque eles têm uma aliança, têm Os um dois, na compromisso e realidade, tem que dar satisfação para o outro. Claro. No relacionamento, antes de casar, isso acontece numa medida menor. Mas quando se torna muito evidente, muito constante, com certeza atrapalha, né? Verdade. O ciúme mostra uma possessão, uma atitude de querer tomar posse antes da hora, né? Teve até uma história muito engraçada, que uma moça estava na corte com o namorado, com um rapaz, né? E esse rapaz queria jogar bola. E ela falou pra ele, a partir de agora você não joga mais bola. E ela pegou todas as chuteiras dele e escondeu. Oh, meu Deus. O relacionamento acabou. Uma semana depois. Oh, Deus. Olha só, querido ouvinte, se você é solteira, hoje você vai aprender muitas coisas. Eu acho que tem um erro que as mulheres cometem também. Ela não fala, mas ela pensa o seguinte: depois que casar, eu mudo ele. Esse é terrível. Né? Acho que todas, a maioria das mulheres, né? Eu acho que elas pensam isso. Umas numa medida maior, outras menor, mas eu acho que todas acham que Todas, em não alguma sei se coisa, todas, mas uma grande a parte. maioria, alguma coisa ela vai mudar nele ou nela, né? Olha, você que é solteira, anota isso daí, sabe? Fica pensando nas coisas que nós estamos falando, e vai refletir, vai ponderar nessas coisas, porque essa possessividade, ou você querer mudar depois, sabe? O tempo de você perceber é agora. É conversando com quem conhece ele, com os familiares. O tempo de você perceber realmente aquilo que você acha que você pretende para ter um companheiro para toda a sua vida é agora. Então, não acho que você vai mudar a pessoa, porque só Deus pode mudar a pessoa. Até orar, né, pastor Valério? Que uma vez que você conhece a pessoa e percebe coisas assim que precisam ser mudadas, até uma fonte mesmo de oração, motivo de oração. Se você quer casar e percebe, não é realmente como a pastora Valéria falou, não é você que vai mudar, mas orar. Agora, eu acho que tem que avaliar, né, pastora Márcia? Porque se a pessoa não muda numa área vital no casamento, eu acho que é uma maneira dela avaliar. Será que eu vou casar mesmo com ele, mesmo sem ele mudar? É isso que a Valéria falou sobre conhecer a pessoa, é extremamente importante. Porque você vai conhecer coisas que você vai gostar e aquele lado também ruim que você não vai gostar. Agora, é muito importante, uma vez que decidiu se casar consciente, né? O que é muito difícil. Consciente até dos erros. Mas que a pessoa possa fazer isso o máximo que ela puder. Consciente de que ela conhece, que ela sabe dos erros, das falhas, pelo menos daquilo que ela já percebeu, mas que ela não vai ter aquela expectativa fora da realidade, de que ela está casando com um príncipe encantado e que o casamento vai ser realmente, né, um mar de rosas. Não, eu acho que tem que ter essa expectativa, vai ter dificuldades e algumas já são bem visíveis, né? Como nós mencionamos aqui, porque a pessoa já notou. E essas coisas visíveis, acho que nós temos que aceitar que elas existem. Porque eu também já aconselhei pessoas que ela vê o erro, mas ela justifica o erro. Não, ele é assim, é por causa da família, é porque ele está muito chateado. Então tem várias justificativas para justificar talvez uma
agressividade, né? Mas ele é aquilo. Mas a pessoa fica se justificando para não acreditar. Cria aquela expectativa errada, né? Errada. E eu acho que o grande problema, às vezes, do casamento são as falsas expectativas. Verdade. Em cima às vezes, de uma imagem, né? De algo que você espera que o outro seja, ou que o outro faça. E que depois do casamento você vê que isso não vai acontecer. Aí até a pessoa cair na real e poder encarar a realidade, começar a lidar com aquilo, já passou às vezes muitos anos, né? Só um pouquinho, pastora, essa identificação, eu acho ela muito importante, porque quando a mulher identifica no homem, no relacionamento, aquilo que o outro tem que precisa ser mudado, ela pode até numa conversa expor isso pra ele, porque às vezes o outro nem sabe que ele tá com esse problema. Olha, eu percebo isso na sua vida, eu quero casar com você, mas eu acho que eu não gostaria de casar com você dessa maneira, e o vice-versa, porque nenhum dos dois é perfeito. E nem vai ser, né? Então esse diálogo, essa troca, eu acho que ela é extremamente importante, até para que seja realmente os dois se desenvolvam e possam mudar antes do casamento. Né? Olha, o diálogo, eu concordo com você, é muito importante, mas tem que ter um equilíbrio aí. Tem um outro erro muito comum que as mulheres cometem e que os homens odeiam, que é discutir a relação. Isso é algo que você pode ler em muitos textos e mesmo em livros cristãos, nós vemos esse traço. Às vezes a mulher confunde isso que você falou, Marília, de ter uma conversa saudável e que é necessária, com discutir a relação, que torna aquela coisa assim constante. Toda semana você tem algo para falar. Homem detesta isso, né? Isso é maçante. Ele se sente confrontado. E às vezes ele evita, né? Ele evita aquele tipo de conversa, porque às vezes ele nem sabe como resolver também o problema. E quando a coisa acontece constantemente, cansa, né? Tudo aquilo que é muito constante cansa. Eu só de pensar assim, de discutir relação toda semana, eu fico cansada. Não, e tem algumas que querem fazer mulher, isso à noite. E o homem às vezes está cansado, trabalhou o dia todo e ela também, mas sabe assim, a necessidade de falar. A gente já sabe que mulher fala, irmãos. Mas assim, você tem que controlar essa necessidade sua de falar, porque é difícil conviver com pessoas que falam e não para. Bem, esse aí não seria então um outro erro, Valéria, que você acabou de comentar, de falar demais? Ah, com certeza. Esse tanto solteiro quanto casado. Ser prolixa. É um problema que às vezes tanto homem como mulher tem, né? De não chegar no ponto, né? Mas eu tenho até um texto aqui que eu achei interessante sobre essa questão de ser prolixo, que fala sobre como que às vezes a mulher ela tem a tendência de ser mais prolixa do que o homem. Por exemplo, uma mulher pode dizer o seguinte: eu estou preocupada com meu filho porque ele está andando com amizades erradas. Veja, aqui ela tem 13 palavras. Ela expressou exatamente o que ela sente e qual é o problema. Uma outra diz assim: eu estou tão preocupada, eu sempre criei meus filhos na igreja, eu sou uma mãe dedicada, eu sempre levei e busquei meus filhos para a escola, eu oro por eles, mas ultimamente tem acontecido algumas coisas que eu não tenho gostado. Reticências. Quer dizer, ela gastou 40 palavras para dizer a mesma coisa. Isso é muito próprio, às vezes, de algumas mulheres. Ela vai falar algo e ela precisa gastar um número imenso de palavras para dizer uma coisa tão simples. Isso é tão comum em aconselhamento, não é? É verdade. A pessoa senta, ela fala, e depois você pergunta: não, mas qual que é o problema mesmo? Para que você possa identificar. As pessoas até se perdem, né? Ela falou tanto que ela até se Eu perde. acho que às vezes as mulheres querem mais desabafar, né? Não, do que tratar com o problema. Mulher gosta muito disso, né? Uma às vezes liga pra outra, ela não tá esperando um conselho, mas ela quer falar, né? Ela quer que a outra ouça. Ela vai pro shopping com a amiga e fala, a outra fala também, depois elas voltam bem para casa. Tá alegre. Olha, eu queria comentar uma coisa aqui, pastoras, que eu sempre pensei sobre isso, depois de alguns aconselhamentos que eu fiz em casamentos que estão com dificuldade no relacionamento. Já que a gente está falando para solteiras, é importante, querida, que você tenha a motivação correta ao casar. Porque se o que te leva... É importante, nós ministramos aqui anteriormente sobre o relacionamento da maneira de Deus, que é a corte. É importante você pensar antes, porque eu já aconselhei mulheres e assim, aparentemente eu não conseguia chegar no problema, nem eu, nem meu esposo, nem o marido dela. Depois de um tempo orando, o Senhor ministrou meu coração e eu arrisquei. Eu falei para ela: o que te levou a casar?
E é claro que agora ela já está casada, nós vamos dar para ela, o Senhor vai abençoar aquilo ali. Porque ela convidou o Senhor. Você quer dizer o seguinte, que ela falava do problema, mas ela mesma não conseguia identificar o problema. Isso. Você ela casou, mesmo teve que sim, pastora, estudar depois de para 6 identificar. meses orando com uma irmã. Ela casou para se ver livre de uma situação na casa dela. A situação estava muito ruim e ela precisava de se ver livre, ela não tinha sua independência financeira. E ela começou a relacionar com o rapaz porque ele gostava dela há muito tempo. Mas ela não tinha levado isso em Deus de forma sincera, ela não gostava dele. Né? A gente nunca falou isso para ele. Todavia, eu percebi que ela casou com a motivação errada. Então, assim, agora nós já fomos em Deus e na palavra, mas nós estamos falando aqui para também aquele público de mulheres solteiras, sabe? Não tem como. Sabe, irmãs, eu sou mãe, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu sempre orei para que a mulher que Deus separasse para os meus filhos, em primeiro lugar, fosse o Senhor que separasse, e em segundo, que elas gostassem muito dele. Porque quando tem amor, quando tem um sentimento sincero em Deus, você enfrenta os desafios. Com certeza. É verdade. Bem, isso é um erro grave, né? Quando você tem dificuldades para identificar um problema que você tem, principalmente quando esse problema, como você mencionou assim, é algo no coração, né? Que só Deus realmente pode mostrar o que está no coração. Eu queria completar isso aqui, porque eu acho que quando a pessoa comete erros que ela mesma não identifica, um dos erros próprios é não saber ouvir. Às vezes você aconselha a pessoa, você fala para ela, mas ela não ouve. Como eu mencionei aqui, às vezes a pessoa vai num aconselhamento, ela fala, mas ela não ouve. Às vezes você tem que pedir para ela, não, só um momentinho, deixa-me falar algo para você. Aí você fala, coloca ali, às vezes, princípios da palavra, até mostra para ela os problemas, para que ela põe um espelho na frente dela. Mas ela não ouve, ela não vê. Então, saber ouvir é realmente uma arte. Então, eu acho que esse pode ser também um erro, não saber ouvir. Ou não ouvir conselhos. Né? Isso pode ser aprendido, né, pastora Márcia? Com Porque certeza. às vezes a pessoa, ao ser exortada, ao ser... Mostra, porque às vezes ela não percebe que ela não ouve. Tem que falar, olha, você não está me ouvindo, porque só você fala. Então isso pode ser aprendido. Talvez você está nos ouvindo e fala, nossa, eu sou desse jeito, né? Está se identificando. Isso é possível, né? É possível você aprender. E tem um outro erro que eu queria mencionar também, a respeito das mulheres solteiras, que é se entregar ao relacionamento antes da hora, falando logo, rapidamente, que quer se casar para o rapaz. Isso é um erro que a gente percebe. Acho que a mulher, acho que ela já nasce, né? Já nasce com essa expectativa do casamento, do véu, da grinalda, da decoração. Isso é muito lindo, né? E só que nós temos que tomar cuidado, porque a solteira, a jovem, que logo fala pro relacionamento de 1, 2 meses, eu quero casar com você, te amo, isso é complicado. Muitas né? vezes espanta o rapaz. Então vai uma dica. Eu acho que a pessoa que deve falar é o homem. Eu acho que isso deve partir do rapaz. Não também deixar a coisa aí, né? Entrando, saindo, ninguém fala de casamento. Não é isso que eu tô falando. Mas a mulher que já entra no relacionamento falando que quer casar, eu acho que espanta. Na verdade, nós estamos até colocando algumas coisas que a gente já falou em programas anteriores, mas é bom repetir. E eu queria mencionar apenas uma, para a gente encerrar esse bloco, sobre erros que as mulheres solteiras cometem num relacionamento, que são mulheres escandalosas. Isso normalmente afasta muitos homens, né? Mulheres normalmente que dão vexame, que dão piti. Na verdade, envergonha, né, o rapaz que está do lado. Eu penso que muitas mulheres, elas perdem por também ter essa atitude muito grosseira, muito escandalosa, muito masculina às vezes. A mulher, ela é delicada, né? Às vezes você pode até cometer uns erros, falar né? Muito alto, mas não alto demais, mas não pode ser uma constante. Eu penso que não pode ser uma constante, né, na vida de uma moça. Ela tem que ter uma postura feminina. Às vezes eu vejo muitas meninas com uma postura muito masculina, né? Não de vestido, se vestem como mulheres, são mulheres, mas muito grosseiras no falar, né, muito escandalosas. Elas acham que tudo é muito normal. Elas perderam aquela essência daquela delicadeza, né? E o homem gosta certeza, disso. Né? Comportamento é algo que se aprende, que se educa. E eu penso que isso deve ser colocado aqui, porque se existem erros que as mulheres cometem, uma maneira de evitá-los é se educando. Ouvindo, né?
outros reconhecendo os erros, né, pastora Márcia? Bem, eu gostaria de falar dos erros que as mulheres casadas cometem. Como normalmente são maiores, a lista aqui é maior, nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos falando deste tema. Os erros mais comuns que as mulheres cometem no relacionamento e como evitá-los. Daqui a pouquinho a gente volta. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.